3 vezes campeão mundial de clubes, tricampeão da Libertadores da América, pentacampeão brasileiro. O São Paulo se tornou exemplo de organização. Como o Clube Paulista, fundado em 1935, virou referência para as demais equipes do país? Equilíbrio nas finanças, estratégias de marketing, planejamento. Esse é o tema de hoje do Dossiê Sport TV. O São Paulo é tricampeão mundial de futebol! Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Os ex-jogadores, vou citar, certamente eles não gostarão de ouvir isso, mas isso é ilustrativo. O Vladimir do Corinthians foi da democracia, não é isso? Junto com o Sócrates, Casagrande. É isso? Quando ele quis que o seu filho jogasse futebol, ele foi no São Paulo. O Casagrande foi no São Paulo, o Sócrates também. E o filho do Pelé está conosco. Esta valorização do São Paulo na sua própria estrutura fez com que o São Paulo crescesse cada vez mais. Até porque executa o planejamento. Porque todos planejam. Inicia a temporada e todo mundo faz o planejamento. E poucos executam esse planejamento. Diferente do São Paulo. Você não pode separar o crescimento do torcedor com a conquista de títulos. Talvez o grande diferencial, o motivo principal do São Paulo ter crescido tanto em termos de torcedores, sejam essas 2 décadas que o São Paulo foi bicampeão mundial, agora novamente campeão da Libertadores e campeão do mundo, campeão brasileiro, atualmente bicampeão brasileiro. O São Paulo não é maior nem menor, não é melhor nem pior que os outros clubes. São Paulo apenas é diferente. Esta é uma marca. Todos os clubes do país queriam estar na situação que está o São Paulo. É um clube que tem estádio, é um clube que tem um crescimento de torcida assustador em todos os cantos do país, revela jogadores, se tornou referência. É um clube que, quando você vai falar de departamento médico, de recuperação de jogadores, você lembra do Refis do São Paulo, você lembra de formação de jogadores, você sabe que o São Paulo tem uma produção elevada, todo ano surge algum novo valor. Não é só marcar gol. Gol é consequência de toda a gestão. Como qualquer outro clube do Brasil, o São Paulo vive da negociação de jogadores. Mas como nenhum outro clube do país, o tricolor paulista encontrou diversas fontes de renda. Só em 2007, o estádio Cícero Pompeu de Toledo gerou uma receita de 5 milhões de reais. Aqui, no bairro do Morumbi, nas décadas de 50 e 60, o clube ergueu um marco gigantesco em sua história. E foi dentro desse estádio que o São Paulo se tornou um clube de futebol 5 estrelas. O Morumbi foi uma aventura que deu certo. E é verdade, porque eu ando por esses corredores, eu conheço esse estádio, cuido disso pessoalmente todo dia. E não tem nenhum exagero nisso. É cotidiano, é um problema cultural. É só você olhar o estádio. E é uma casa que eu costumo chamar de casa sacrossanta, né? Mas na oportunidade que quisesse fazer o Morumbi, eu perguntava para o Laudo, mas eles estão oferecendo o Pacaembu. E o Laudo respondia, os nossos sonhos não cabem no Pacaembu. Foi uma atitude realmente visionária daquela época. Laudo Natel, Cícero Pompeu de Toledo, Manuel Raimundo Paes de Almeida, foram os que criaram essa ideia.
E ninguém imaginava a importância de uma arena hoje, como chama, né? O estádio mudou de nome, virou arena, né? As coisas tomaram proporções realmente de investimento. O futebol era simplesmente um time contra outro time e uma torcida por trás. Depois isso se transformou num negócio fantástico de milhões. A manutenção do Morumbi, quando eu assumi, em 2002, ela era extremamente deficitária. O Morumbi era deficitário. Por quê? Porque a rigor você fazia 36 jogos por ano no Morumbi. Então você vê que a utilização do Morumbi era 3 vezes por mês. Você tinha que manter todo um pessoal para limpeza, manutenção, etc. E tinha jogos 3 vezes por mês, às vezes menos. Tem está alugado já para o ano que vem, não sei o nome do show e tal, por R$1 milhão uma noite. Aluguei 3 ou 4 vezes esse ano de 2007. Né? Nós alteramos substantivamente isso, porque alugava por 70, 150, 200. Depois que eu descobri que o Morumbi é o único estádio que tem alvará de funcionamento, então nós podemos apurar melhor isso. Hoje dá um retorno importante isso. Se consolidou efetivamente com a construção do estádio, mas depois tivemos a oportunidade, a partir de 90, da internacionalização. São Paulo era um time meio caseiro, não? Um clube caseiro. O estádio do Morumbi tem uma vantagem em relação à maioria das arenas brasileiras. Jamais foi abandonado. É um quarentão em plena forma. Por isso deve ser confirmado em breve palco da abertura da Copa do Mundo de 2014. Porém, precisa de adaptações para atender às modernas exigências da FIFA. Nesse quesito, o São Paulo saiu na frente mais uma vez. Aqui está o projeto do famoso arquiteto Rui Otaki. Arquibancadas cobertas, estacionamento subterrâneo, dezenas de mudanças e o mais importante, o São Paulo garante que não precisará de 1 centavo de recursos públicos. Com a perspectiva da Copa do Mundo 2014, que o Morumbi, o São Paulo está empenhado, o presidente Juvenal Juvencio está empenhado em que seja a sede da abertura da Copa, daqui para frente só vamos fazer melhorias. Veja o Morumbi na abertura da Copa do Mundo de 2014, uma festa mundial, né? Com a estreia da seleção brasileira, aquele Morumbi, e o cidadão lá em Singapura, né? Na Malásia, vai dizer o seguinte: poxa, aquele estádio é do São Paulo Futebol Clube. É a nossa imagem lá fora, no exterior, de respeitabilidade. Isso traz negócios, sabe? Traz simpatia, traz crescimento, né? E solidifica a sua história. O São Paulo já nasceu com esse estigma, sabe? Até porque leva o nome da cidade, né? E tem as cores da cidade. Eu acho que o São Paulo já nasceu com esse futuro determinado, né? E depois foi se transformando, foi se concretizando ao longo da história, né? E você veja a tenacidade, o brio dos homens do São Paulo que construíram o Morumbi nessas condições, né? Sacrificando 12 anos de competições, né? Mas com um objetivo determinado, né? Valdir Pérez, Dario Pereira, Zé Sérgio. Sob o comando do técnico Rubens Minelli, o São Paulo foi campeão brasileiro pela primeira vez em 1977. Mas foi na década de 80 que nasceu o time que os são paulinos classificam como fenomenal. Sucesso de público, ascensão meteórica, como o grupo musical juvenil Menudos, de Porto Rico. O grupo de pratas da casa, chamado de Menudos do Morumbi, ganhou o Brasileirão de 86. Silas, Pita, Miller, Careca, Sidney, o técnico Cilinho montou o time que José Macia, o Pepe, levou até a final. Não havia dinheiro, não havia recursos, nós lançamos os garotos, né? Onde veio o Miller, veio o Silas. E ali foi um grande momento no São Paulo, né? Simpaticamente denominado de Menudos, marcava uma nova época. O presidente Carlos Miguel, quando ganhamos o campeonato em 86, fez o projeto Tóquio, que alguns diziam, lá vem o São Paulo com essas ideias tolas, né?
E nós não conseguimos, porque era ainda uma fase preliminar, inicial. Muitos jogadores eram convocados para a seleção brasileira, a Libertadores ainda estava com um valor diferente, mas isso foi planejado até que um dia, em 92, 93, vencemos a Libertadores e fomos ao Mundial também no êxito. Aí o São Paulo se internacionalizou. O projeto Toque era o seguinte, era ter uma estrutura básica de um time que, se você perdesse uma ou duas peças, você poderia repor sem perder aquela coluna vertebral, né, de sustentação, né? O goleiro, o zagueiro central, o meio-campista e o atacante, né? E aí você ia preenchendo o resto do time, mas você tinha que ter uma estrutura. E essa estrutura foi montada. Nós trouxemos Gilmar Rinaldi, hoje que é um agente FIFA, na época foi o goleiro. Nós tínhamos o Oscar na zaga central, nós tínhamos o Dari, uma figura maravilhosa, o Careca lá na frente. E essa estrutura manteve-se durante muitos anos. Engraçado que desde a minha época, quando eu jogava no São Paulo, nos anos 80, a maioria dos jogadores sempre tinham essa vontade de jogar pelo São Paulo. Porque o São Paulo tem uma maneira meio assim particular. É uma diretoria meio paternalista, trata o jogador como filho, dá condições, dá tranquilidade, quer dizer, dá um pouco de cada coisa que lá no final, no somatório dessas qualidades, o jogador vai vencer, vai ganhar e o clube vai valorizar. O Juvenal, com muita habilidade, como sempre foi, chegou cedinho no Morumbi, o Cilinho passava na banca de jornal que tem ali em frente ao estádio, e como que casualmente, encontrando o Cilinho, falou, e aí, como é que você vai montar o time? Ele falou, olha, Juvenal, eu vou trazer agora um menino de baixo, daqui a alguns meses vou trazer o outro, esses dois vão encher o Morumbi de dólares. Quem é? Ele falou, não, vou trazer o Luiz Antônio e depois vou levar o Paulo, mas o Paulo, por enquanto, ainda não. O Luiz Antônio era o Luiz Antônio Corrêa da Costa, conhecido como Miller, e o Paulo era o Paulo Silas do Prado Pereira, o Silas. Na época, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, os grandes clubes de São Paulo não tinham muita tradição em revelar jogadores da categoria de base. Quem era pioneiro nisso sempre foi o Flamengo. Tanto é que o Flamengo foi muitos anos sem contratar jogadores, porque o Andrade, Adílio, Zico, jogadores que vieram dessa categoria de base. Mas em São Paulo não tinha muito essa tradição. Então o Cilinho, ele revolucionou o futebol, não só do São Paulo, mas paulista e brasileiro, em que os jogadores da categoria de base, eles tinham tanta importância quanto o jogador que vinha de fora com uma grande contratação. 2 Copas do Mundo depois, Miller era um dos principais jogadores do São Paulo no início da década de 90. Zete, Zé Teodoro, Antônio Carlos, Ricardo Rocha e Leonardo. Ronaldão, Bernardo, Cafu e Raí, Macedo e Miller. O técnico, Tele Santana. São Paulo, campeão brasileiro de 1991. Ganhou o direito de disputar a Copa Libertadores da América de 92. A vida do torcedor são paulino nunca mais seria a mesma. O Tele deixou muita coisa boa, né? Porque eu acho que o trabalho do técnico é interessante, que o técnico vem para o clube e deixa alguma coisa, né? Então o Tele deixou muitos ensinamentos aqui. Para você ter uma ideia, ele morava aqui no CT, né? Então é difícil acontecer isso com um técnico, morar no lugar de trabalho, né? E com isso ele acordava muito cedo e ajudava aqui na estrutura, porque ele é um cara que já correu o mundo, né? Já passou por todas as dificuldades de um técnico, passou por todas as estruturas possíveis, né? Boas e ruins. O Tele Santana, ele deu oportunidade para certos jogadores jovens da categoria de base e fez com que esses jogadores jovens entrassem dentro de um elenco experiente, que já era o caso meu, do Raí, do Ricardo Rocha, do Leonardo, do Zete. Esses jogadores, junto com esses jovens, que era o caso do Cafu, do Elivelto, do Macedo, esses jogadores foi um casamento perfeito, porque eles subiram de produção e os experientes se destacaram cada vez mais. Quando nós tínhamos jogos nas categorias de base, no CT, e você via o Tele saindo do quarto dele, que ele morava no centro de treinamento, e assistindo os nossos jogos, você sabia que alguma coisa diferente tinha. Então o jogador sempre ficava com o olhinho ali na arquibancada ou no campo do lado para ver se o Tele estava olhando o jogo ou não. A vinda do Tele em outubro de 90, né? E nós já chegamos ao vice-campeonato brasileiro, quando o Corinthians sagrou-se campeão brasileiro pela primeira vez. Nós reunimos já condições, algumas condições, né? O time não era espetacular, mas era um time bom. E já no primeiro semestre do ano seguinte, né, nós já conquistamos novamente o brasileiro. E foi aí que abriu-se. Bom, agora já estamos formando uma equipe importante, né, forte. Agora é o momento de nós termos o direito de disputar a Libertadores, é o momento de nós, então,
pretendemos, de uma maneira, vamos dizer assim, mais concreta, alcançar o mundo, né? 13 de dezembro de 92. Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz. Toninho Cerezo, Pintado e Raí. Cafu, Palinha e Miller. 2-1 sobre o Barcelona, o primeiro título mundial. 364 dias depois, Zete, Cafu, Valber, Ronaldão e André. Doriva, Dinho, Toninho Cerezo e Leonardo. Miller e Palinha. São Paulo 3, Milan 2. O bicampeonato mundial interclubes. E qual é o nosso produto? O nosso produto é emoção. O que nós vendemos? Nós vendemos emoção. Nós não temos outro produto. E nós vendemos emoção para o cidadão sofredor, para o pé descalço, né? O homem da mão calosa, mas vendemos também para o empresário, o homem da cultura, o homem da gravata, né? O homem de grande sucesso. É o único instante que essa nação faz uma amálgama entre o sofredor, o homem despossuído, daquele que tem poder. E é o único entendimento coletivo que essa nação dá. Os governos não dão. Não tem como dar, não sabe como fazê-lo. Quem dá emoção coletiva nesse país, o entretenimento para a população, chama-se futebol. Eu acho que o Tele foi o grande alavancador da paixão do São Paulino pela Libertadores, que eu acho que começou na era Tele Santana, com o título das 2 Libertadores, o título de bicampeão mundial. Hoje o São Paulo encara a Libertadores como um campeonato diferenciado. Na verdade, todas as equipes, mas por já ter conquistado, talvez tenha surgido na era Tele. Desde então, o São Paulo contabiliza 11 títulos internacionais, 3 Libertadores, 3 Mundiais Interclubes, um planejamento forte que potencializa a marca São Paulo. Quando a gente fala em São Paulo, a gente fala em futebol, que é o carro-chefe. Mas o São Paulo tem também o seu clube social, essa coisa toda. Mas evidentemente que a diretoria é voltada para o futebol, o planejamento do futebol. E aí começou um trabalho praticamente do zero, que a diretoria não existia. O doutor João Paulo desenvolveu isso de maneira, vamos dizer, brilhante. Aí nós fizemos uma alteração estatutária para criar no estatuto a diretoria de planejamento. Na verdade, nós podemos até traçar um paralelo entre o planejamento que a gente faz com o de uma fábrica de veículos, uma montadora de automóveis. Hoje estamos com o nosso modelo 2007 na rua, é o time que acaba de ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas nós, internamente, a diretoria já está trabalhando no modelo 2008, que brevemente estará nas ruas, né? E começando a esboçar o modelo 2009 e o modelo 2010. A consequência do sucesso que o São Paulo teve ao longo da sua história foi por causa que o clube deu essa sustentação aos seus jogadores e essa estrutura refletiu sempre dentro de campo. Já já aqui no Dossiê Sport TV, torcida, a ambição são paulina parece não ter limites. O clube está aproveitando o bom momento de conquistas para criar estratégias de marketing e ampliar ainda mais o número de torcedores. É a seguir. O São Paulo se planeja para atingir números ainda mais expressivos com sua torcida. Uma ambição sem limites. O departamento de marketing do clube tem uma meta: transformar títulos em torcedores. Um desafio difícil. O clube espera superar em números absolutos a torcida do Corinthians. Em pesquisa divulgada em abril de 2006, o Flamengo tinha a preferência de 15% dos brasileiros. O Corinthians, 13%. O São Paulo, 8%. O equivalente a 14 milhões e meio de torcedores. O Datafolha entrevistou 6 mil brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo o mesmo levantamento, desde o primeiro título mundial em 92, o São Paulo ganhou 2 milhões de novos torcedores. Eu não tenho certeza se ele vai se tornar a maior torcida do Brasil, mas sei que ele caminha para ser uma das maiores torcidas do Brasil, indiscutivelmente.
E os dados todos têm indicado nesse sentido, porque a juventude, em função dos bons resultados do São Paulo, dos bons exemplos que o São Paulo dá nas suas conquistas e tudo isso, vem assim se animando e se agregando e aumentando o número dos nossos torcedores. O nosso torcedor hoje está muito na idade assim primeira do menino que se desperta para o esporte e para o futebol. Talvez o grande diferencial, o motivo principal do São Paulo ter crescido tanto em termos de torcedores, sejam essas 2 décadas que o São Paulo foi bicampeão mundial, agora novamente campeão da Libertadores e campeão do mundo, campeão brasileiro, atualmente bicampeão brasileiro. Então o torcedor, principalmente os mais novos, querem torcer para aquele time que ganha. Eu ainda acho que o Corinthians e o Flamengo estão um degrauzinho à frente do São Paulo. É uma torcida muito grande e talvez se souberem se organizar administrativamente, profissionalizar alguns setores que são importantes dentro de uma gestão esportiva, como o São Paulo procura fazer, eu acho que é muito difícil tirar essas 2 grandes torcidas do topo da tabela. Os próprios títulos dos anos 90, da Libertadores, da Supercopa, da Recopa, e os dois títulos mundiais de 92 e 93, fizeram com que a torcida do São Paulo crescesse em abundância. Hoje eu encontro torcedores do São Paulo de 27, 30 anos, eles dizem para mim, olha, eu assisti o jogo da Libertadores, do Mundial de 93, de 92 contra o Barcelona e contra o Milan 93, e eu torcia pro São Paulo. Hoje sou São Paulino porque vocês fizeram aquela história muito bonita do clube e foi por causa desses títulos que eu me tornei São Paulino. Curioso é que mesmo distante de ter a maior torcida do país, o patrocínio estampado no peito dos jogadores do São Paulo rende ao clube 15 milhões de reais por ano, o contrato mais caro do gênero no Brasil. O clube que não tiver imagem de seriedade, forte, etc., a grande empresa não chega. Porque ela não liga a sua marca, que ela demorou 50, 100 anos para construir, a um clube que não tem uma administração na... Porque essas empresas falam comigo. Nós pesquisamos 2 anos, depois de 2 anos, São Paulo. A gente faz reuniões para estabelecer o orçamento, e que é uma coisa dificílima, porque orçamento de clube de futebol é absolutamente imponderável. Você não sabe se você planejou o ano inteiro, você não sabe se em janeiro ou em julho um jogador vai ser transferido. Aí o que acontece? Primeiro entra uma receita muito grande e depois você tem que investir na reposição. A nossa grande conquista nesses últimos anos foi o Campeonato Mundial em Tóquio. Nós vencemos a Libertadores no fim de junho e começo de julho. Imediatamente após, dias após, a FIFA começou a nos enviar informações a respeito do Campeonato Mundial. Naquele instante, final de julho, o presidente Marcelo Portugal Gouveia nomeou uma comissão de planejamento que era, na verdade, alguns profissionais de marketing, jurídico, do futebol, sendo coordenados por mim, na época, que era diretor de planejamento, e nós montamos uma comissão de planejamento de todo o campeonato mundial. Vamos imitar quem é bom. Com certeza o São Paulo está imitando alguma equipe da Europa, como um Barcelona, como o Real Madrid, para chegar a ser o que é hoje. E essas equipes têm no marketing uma força muito grande sobre todos os aspectos. Quer dizer, é a divulgação do seu trabalho, é a divulgação do seu patrimônio, é a divulgação da sua organização, é buscar o crescimento, é buscar o novo torcedor para que essa equipe fique cada vez maior. Então, nós começamos, né, a conversar do que é o São Paulo em termos de organização, o que tem que fazer as equipes para chegar ao São Paulo é exatamente aquilo que o São Paulo fez, com certeza, olhando para fora do Brasil, onde a organização é muito maior. Adaptar conceitos de administração do futebol europeu à realidade brasileira não é fácil. Como difícil é administrar com superávit um clube do Brasil. Por isso, São Paulo e Manchester United da Inglaterra têm um convênio e trocam experiências. O poder aquisitivo é pequeno. Tem que examinar o futebol dentro do contexto da nação.
Ele não é o oásis que se move por si, ele está dentro do contexto. Se não há distribuição de renda, como é que o cidadão vai ao estádio? A melhoria que deu na distribuição de renda, você percebe que já reverteu na melhoria das arrecadações. Se o Brasil cresce a 5% sustentavelmente na próxima 10 anos, você pode ter uma nova realidade das bilheterias. Eu tive uma passagem de 2 anos pela Itália. Joguei na Internazionale de Milão e joguei no Napoli. Napoli um ano e na Inter 8 meses emprestado ao Napoli. O grande diferencial, em termos de organização, eu acho que o São Paulo não deixa nada a desejar em relação aos grandes clubes da Europa. O São Paulo sempre, os dirigentes tiveram uma visão sempre além daquilo que está perto. Creio que o São Paulo sempre busca uma inovação dentro da sua estrutura para melhor. Acho que o São Paulo, não só em termos de treinamento, mas em termos de pensamento, isso é muito importante dizer, que a diretoria do São Paulo, não só essa, mas como as anteriores também e as que virão também, sempre terão essa visão de sempre dar o melhor para o seu jogador, sempre buscar o melhor para o jogador, porque o jogador que é o produto que vai sempre manter a receita alta do clube. Os jogadores fazem uma propaganda gratuita, o marketing, né? Quer dizer, o Kaká comenta com um companheiro que joga no Milan, que comenta com um cara que joga na Espanha, com outro que joga na França. Os jogadores, né, que atuam na seleção brasileira fazem também essa propaganda muito grande. O jogador sabe que quando ele vem para cá ele tem um salto de qualidade. O São Paulo tem um orçamento absolutamente equilibrado. Ele é pé no chão, ele sabe quais são as receitas fixas, que é a televisão, primeiro. Em segundo lugar vem o patrocínio da camisa. Em terceiro lugar vem o fornecedor de material, que é a Reebok. O patrocinador é a LG. Isto são contratos com valores fixos. Democracia. Os sócios do São Paulo elegem presidentes de 2 em 2 anos. Mandato curto, não ao continuismo. A disputa pelo poder é forte, mas não é burra. O São Paulo sempre esteve no caminho certo. Pouco importa a situação, oposição. Nós fomos oposição durante 12 anos, sustamos situação há 6, acho que ficamos 12 também, porque depois de um certo tempo desgasta, mas sempre com alternância de poder. Não há uma democracia aberta, não. O fato de nós termos eleições a cada 2 anos, é como na Venezuela, né? Mutássimo, o exemplo da Venezuela, mas o fato de você convocar sempre para novas eleições, não significa, o regime lá é fechado, o regime lá é autoritário. Né? E é claro que isso emana também do temperamento, né? Do próprio perfil do presidente. Né? O atual presidente manifesta isso claramente. Né? Ele é autoritário, é fechado, é egocêntrico. Né? Ele enfecha o poder todo nas suas mãos, né? De modo que não compartilha. Isso também traz outras consequências, por exemplo, pouca transparência, né? Pouca visibilidade, pouca clareza das coisas, né? Que são resolvidas muito internamente e, na verdade, a própria oposição, que hoje tem um perfil muito discreto, né? Muito responsável, até não atrapalha a vida do clube, que não digam que a oposição intervém, né? E prejudica o andamento regular da vida do clube. Né? Isto realmente poderia ser aperfeiçoado, poderia ser melhorado. Né? Eu sou e é preciso ser. É mais profundo. Eu cuido aqui da cozinha. Nós temos 3 cozinhas. Cotia, Morumbi e Barra Funda. Essa cozinha aqui, quando eu cheguei aqui, me dava um prejuízo de R$105 mil por mês. Não é prejuízo, porque a cozinha você subsidia. Meu funcionário. Mas tinha a refeição de 0,50 centavos. Hoje é de 0,50, custa R$2. Uma comida saudável. O negativo passou de 105, passou para 47. Eu sei quanto custa um litro de leite, custa R$2 que nós consumimos. Eu cuido da social, cuido de Cotia. Durante a execução de Cotia, eu fui todos os dias lá, sábado e domingo. No dia do Natal, antes do almoço, eu passei lá às 10 horas.
Por isso saiu em 11 meses. Em 1997, o São Paulo concretizou a maior negociação do futebol mundial até aquele momento. A venda do atacante Denilson para o Betis da Espanha envolveu 30 milhões e meio de dólares. Hoje os números são mais modestos. Em 2003, Kaká foi transferido para o Milan da Itália por 8 milhões 250 mil dólares. Porém, a fábrica tricolor de garotos bons de bola continua a todo vapor. Os jogadores formados pelo São Paulo, negociados nos últimos 12 anos, fizeram 105 milhões de dólares para o clube. Uma média de 9 milhões de dólares por ano. Os gastos com as divisões de base do São Paulo, por exemplo, estão estimados em 2 milhões e meio de dólares anuais, o que significa um superávit médio de 6 milhões e meio de dólares, ou 11 milhões e 600 mil reais por ano para os cofres do Morumbi. Dinheiro que entra é feito para o clube. Ele contrata jogadores, lógico, mas ele cria infraestrutura. E os dirigentes têm muita tristeza de gastar dinheiro em infraestrutura. Eles não imaginam que gastar, eu vou falar um valor alto, 15 mil reais com um fisioterapeuta, o fisioterapeuta ganha 15 mil reais, salário de treinador. Só que se o Rogério Ceni ficar um mês parado, ele paga esse fisioterapeuta. Se ele ficar, ao invés de 3 meses, um mês parado, ele vai pagar 3 anos o fisioterapeuta. Mas essa conta ninguém faz. Todo mundo faz a conta miudinha. E aí perde no longo da temporada. 5, 6 jogadores parados um mês, além da derrota técnica, tem a financeira. E não quis pagar o fisioterapeuta para ficar o dia inteiro. Pagava por 4 horas. Então, essa gestão do futebol é que os dirigentes que vêm de cima para baixo não têm. Por isso que quando a gente forma dirigentes, o São Paulo sai ganhando. De um tempo para cá, a gente sempre ouve de 2 clubes, né? O Atlético Paranaense e o Cruzeiro. Os clubes que tentam fazer um trabalho também alicerçado em planejamento, um trabalho que a gente pode considerar sério, com visão de futuro. Mas outros clubes têm despertado para isso também, né? Outros clubes têm investido em categorias de base, em centros de treinamento, mas no nível do São Paulo e com o tempo que tem o São Paulo nesse investimento, eu posso separar esses 2 clubes. Com o Atlético Paranaense tendo uma vantagem em um lado, que é a questão do estádio, né, da Arena da Baixada, e o Cruzeiro com uma estrutura profissional já de algum tempo. O São Paulo erra pouco. Porque todos nós erramos, todos, porque a estrutura é enorme. Então, mas o erro do São Paulo é menor, é muito pequeno em relação aos outros. Então isso faz a diferença. Tudo que o São Paulo faz, claro que tem uma margem de erro, porque isso em qualquer empresa existe. Mas essa margem de erro diminui demais, entendeu? Então o que vai acontecer? Vai acertar mais que todo mundo. Em todos os departamentos que o São Paulo tem, com certeza pensam assim, em errar pouco. E isso acontece que em outros clubes deixa um pouco a desejar. As taças do Brasileirão 2007 não estão num memorial, mas dentro de uma mega loja de 700 metros quadrados, acompanhadas das taças da Libertadores e do Mundial 2005. É um camarote que fica à beira do gramado. O São Paulo ganha no campo e na caixa registradora. Em 3 meses de funcionamento, a loja já vendeu quase 30 mil peças. Se você atentar, e o que eu vou dizer é o anticlímax, as pessoas não gostam muito de ouvir, porque gostam de ouvir coisas. O futebol brasileiro, tecnicamente, está quebrado. Tecnicamente, ele está quebrado. Eu digo isso aos dirigentes das nossas reuniões, eles não gostam muito de ouvir, mas não me dão nenhum argumento contrário. Nós temos que crescer. O São Paulo tem dado exemplos de administração, de seriedade no processo, de planejamento desse processo, da visão correta disso, do marketing. O Real Madrid, em 2004, arrecadou 423 milhões de euros em marketing. Esses números não são examinados por nós, porque é um amadorismo absoluto. Os clubes nem têm isso.
porque até não sabe fazê-lo. O São Paulo está fazendo. Os resultados ainda são do começo. Mas nós já começamos. Há um ano atrás, o São Paulo vendeu a grama do Morumbi, numa caixa muito bonita de acrílico, personalizada, etc, etc. Tinha 450 caixas. Em um dia, vendeu todas. E o preço não era barato, era cara a caixa. E agora tem um clube que está fazendo isso um ano e tanto depois que o São Paulo fez. Nessa altura, nós já estamos pensando, tem clubes disputando para não cair, outros para ir para a Libertadores, outros para ficar na Sul-Americana. O São Paulo já está praticamente em 2008. No próximo bloco, estrutura. Como os centros de treinamento da Barra Funda e de Cotia, na Grande São Paulo, viraram referências na revelação de novos jogadores. A gente volta já. Um time que tem um hotel cercado de um centro de treinamentos. Pioneiro e empreendedor, o São Paulo inaugurou em 1988 o Centro de Concentração e Treinamento no bairro da Barra Funda, em São Paulo. É aqui que Muricy Ramalho prepara seus times. Bicampeão brasileiro, considerado o melhor técnico do Brasil nas eleições promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol nos últimos 2 anos. Por trás do competente Muricy está um dos maiores trunfos do São Paulo. Uma comissão técnica permanente, com nomes como Luiz Rosan, fisioterapeuta da Seleção Brasileira, Turíbio Leite de Barros, um dos maiores fisiologistas do mundo do futebol, 2 preparadores físicos, preparador de goleiros, médicos, nutricionista, psicólogo, além de um auxiliar técnico. Uma dúzia de profissionais gabaritados, responsáveis pelo bom rendimento do time, seja quem for o treinador. Eu estou acostumado com isso, né? Eu não sou um técnico que tem uma comissão técnica enorme, né? Quando os caras vão me contratar, até fica fácil para acertar meu contrato, porque sempre estou eu e o Tata, né? Mesmo porque também não sou um técnico inseguro de você chegar num clube e já tem uma comissão técnica e você desconfiar dessa comissão técnica. Ao contrário. Você tem que saber as informações da comissão técnica. Por exemplo, no Internacional, eu cheguei e estava o Paulo Paixão lá. Como é que eu vou tirar o Paulo Paixão, que é um dos melhores do país? Aqui, Carlinhos Neves, Milton Cruz, toda essa turma toda. Então é super importante. Então você vê que o São Paulo nisso também dá sequência a uma filosofia de trabalho. Por isso que o São Paulo, é o que eu falo, o São Paulo é campeão porque planeja melhor. Um detalhe interessante e engraçado, porque alguns treinadores, quando vêm para cá, ficam um pouco cismados com essa história. Até o Cuca, que é um grande treinador e meu amigo, ele falava assim, se eu perder, saio só eu. Quer dizer, vocês estão aí, se perder é a mesma coisa. Cuca, não é a mesma coisa, nós vamos sofrer mais que você, porque isso aqui nós estamos trabalhando há anos, não podemos deixar cair esse nível, né? E aí ele compreendeu como era uma comissão técnica onde todos trabalhavam para ele, para o time, né? Chegava um treinador aqui no São Paulo, o treinador vinha, trazia 5, 6, ajuntava com o plantel, com os jogadores que já tinha. Aí ele ia embora, ele deixava esses 5, 6 jogadores. E vinha, trazia sua comissão, ia embora, ia todo mundo embora. E o São Paulo ficava... Aí vinha outro treinador, trazia 5, 6 jogadores, ajuntava com aquele outro. E aqui, teve uma vez que o Carpegiani aqui, tinha mais de 60 jogadores. Aí teve que fazer peneira para ver quem ia ficar, quem ia embora. Então hoje não tem mais isso. Faço uma brincadeira até com a própria direção, né? Será que o São Paulo ganha títulos porque mantém a comissão técnica ou mantém a comissão técnica porque ganha títulos, né? Fica essa pergunta. No centro de treinamentos da Barra Funda está o Refis, o núcleo de reabilitação esportiva, fisioterápica e fisiológica, reconhecido no mundo todo. O Manchester United da Inglaterra tem uma parceria com o São Paulo para a troca de tecnologias para tratamento de lesões. O Refis é uma conquista valiosa, por onde passaram centenas de jogadores brasileiros e estrangeiros. Alguns gostaram tanto do que viram que decidiram ficar. Os atacantes Ricardo Oliveira, Luizão e Amoroso saíram do Refis vestindo a camisa do São Paulo. O próximo pode ser Adriano, da Inter de Milão. Os dirigentes são paulinos terão um mês para convencê-lo. Quem tem o Refis, que é o nosso órgão de reabilitação e prevenção de lesões,
claro que leva vantagem, porque eu tenho até um material de palestra, eventualmente lesões de tornozelo, que é uma lesão emblemática. 1 mês, 40 dias, os jogadores aqui em 1 semana, 10 dias estão retornando. Em abril desse ano, o atacante Dagoberto comprou uma briga com o Atlético Paranaense. O clube pretendia transferi-lo para o futebol europeu. Dagoberto preferiu o São Paulo. Anunciado pelo Palmeiras no segundo semestre de 2005, o volante Richarlison acabou vestindo a camisa do São Paulo. De vez em quando eu vejo na imprensa, o São Paulo roubou a jogada. Não vamos roubar nada. Faça uma pesquisa com todos os jogadores do Brasil, no vestiário, numa urna, que eles não precisam se identificar, perguntando para que grupo você quer jogar. Se não der 100%, dá 95%. É o São Paulo. O Richarlison mesmo, que estava lá no Palmeiras, e aí eu trouxe para cá, né, Richarlison? Esse é fera, aí, ó. Esse aí é fera. Esse é forte. Se não fosse ele no São Paulo, ó. Tá vendo? Então, o Richarlison foi assim, eu estava até conversando com um procurador, que era o procurador dele, aí o cara não falava para ele que o São Paulo estava interessado. O Rafinha, por exemplo, que hoje está emprestado ao São Caetano, jogava na Portuguesa, o São Paulo ofereceu estrutura. Realmente é difícil, né, para os clubes que não têm tanta estrutura na base, principalmente, para que o jogador fique nesse time. Porque o São Paulo tem uma estrutura fantástica em Cotia, que é um centro de excelência em formação de atletas, que é a menina dos olhos do presidente Juvenal Juvencio, realmente é um centro de formação de primeiro mundo. Aí você oferece esse centro, essa estrutura a um garoto que está num clube que não tem tanto a oferecer nas categorias de base, é claro que é tentador, né? O São Paulo realmente, em algumas coisas, alguns jogadores, ele acabou trazendo para cá por causa da estrutura, né? Por causa dessa estrutura que ele oferece ao garoto. Me lembra a situação do Cicinho no Atlético. O Cicinho era um jogador que a torcida do Atlético gostava, que estava jogando no Atlético, começava a ter um destaque e, de repente, o Cicinho rompe com o clube numa reta final de campeonato e no ano seguinte ele aparece vestindo a camisa do São Paulo. Muito se falou que o São Paulo estaria por trás, que tinha um esquema, mas o que vai fazer? Foi um erro da diretoria do Atlético, da administração, que não segurou, né, que ficou faltando lá pagamento de FGTS, o São Paulo está atento. Formado nas divisões de base do São Paulo, cobiçado por vários clubes do futebol brasileiro, o tricolor paulista guarda as 7 chaves o atacante aposentado Milton Cruz. Em campo não chegou a ser brilhante, jogador do São Paulo no final dos anos 70, mas fora dele é um colaborador de valor inestimável para o clube. Eu subi jogadores como Simplício, Jean, Edi Carlos, Júlio Batista, Kaká, né? O Kleber, né? Então, tantos outros jogadores que vieram, que nós subimos, aí o Fábio Santos, né? Que não está hoje aqui, então Gabriel. Então são vários, né, jogadores que você tem lá no plantel, porque uma vez eu falei, você vai ver um jogador lá na Espanha, eu fui lá ver o jogador. Eu falei, por que nós vamos contratar esse jogador se nós temos lá na categoria de base um jogador que é nosso, de graça, e tem o mesmo potencial, é só a gente trabalhar ele que a gente vai ter um fruto na frente. Essa coisa de contratar jogador de futebol é muito difícil. É muito difícil. Então, você pode ter uma visão sua sobre determinado jogador, mas a prudência indica que você deve conversar com 3 ou 4 pessoas, não mais. E o Milton certamente é a figura que eu consulto. Além de ele sugerir coisas que ele viu, etc., etc. Aí tem 2 ou 3 ou 4 pessoas que ninguém sabe, que recebem um telefonema, não sei o quê, etc. E aí a coisa faz essa junção e aí tem uma decisão da contratação. O técnico aqui não dá a última palavra, mas ele também é ouvido. E fui consultado uma vez para uma contratação do São Paulo, pelo Milton Cruz, que é um dos que cuidam, né, dessa área. E eu dizia a ele, olha, esse jogador não está pronto. E ele me disse, não, mas eu não quero, o São Paulo não quer esse jogador para agora. Ele quer para daqui 1 ano. Eu digo, puxa, para daqui 1 ano, então aí ele vai estar pronto. Então, vê bem,
Tem equipes que querem contratar para amanhã. E tem equipes como o São Paulo que se preocupam também em contratar a longo prazo, dando condições, adaptação, sabendo que poderá haver negociação de um jogador e já ter outro para entrar em seu lugar. Isso tudo mostra organização. Paulo Autuori, técnico campeão do mundo em 2005, foi indicação de Milton Cruz. O time do Tri tinha Rogério Ceni, Fabão, Lugano e Ed Carlos, Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo e Júnior, Amoroso e Aloísio. Vitória por 1-0 sobre o Liverpool da Inglaterra. O século XXI trouxe também um novo desafio, o Campeonato Brasileiro por pontos corridos. 7 meses de disputa, uma competição de regularidade, feita para premiar o melhor da temporada. 3 anos após a estreia, em 2003, o São Paulo está perfeitamente adaptado e já é bicampeão, 2006 e 2007. Porque os caras fazem time sazonal, jogadores que não levam a temporada até o final. 38 jogos é muito jogo. Você é obrigado a ter realmente uma equipe constante. Tem que ter disciplina, coisa que falta na maioria dos clubes. Por quê? Muito cartão, muita expulsão, muita suspensão, muita lesão. Quem tem o Refis, que é o nosso órgão de reabilitação e prevenção de lesões, claro que leva vantagem, porque eu tenho até um material de palestra, eventualmente lesões de tornozelo, que é uma lesão emblemática. 1 mês, 40 dias, os jogadores aqui em 1 semana, 10 dias estão retornando. Não só a estrutura, porque o Grêmio, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense, o Santos agora com o CT maravilhoso, todos esses clubes grandes têm estrutura boa, tanto quanto o São Paulo. Eu acho que o que faz com que o São Paulo permaneça aí sempre ganhando títulos todo ano é a capacidade da diretoria de fazer com que o seu grupo, 70% dele, permaneça o ano todo. Isso faz com que o treinador mantenha a base e a equipe não perca a sua identidade dentro das competições. O São Paulo fincou bandeira em Cotia, na Grande São Paulo, 45 anos depois da inauguração do estádio do Morumbi. Construiu aqui, numa área de 22 mil metros quadrados, um núcleo de formação de jogadores. Hoje são mais de 100 jovens atletas desfrutando de um dos centros de treinamentos mais modernos da América Latina, estimado em 20 milhões de reais. O investimento foi alto, mas a conta já está prestes a ser paga pelo primeiro jogador de destaque formado aqui. Aos 18 anos, o zagueiro Breno vale 18 milhões de dólares, o equivalente a mais de 32 milhões de reais. Clubes como o Real Madrid e o Bayern de Munique estudam a contratação do garoto. Paga a CT de Cotia, paga a infraestrutura do CT da Barra Funda, faz contratações, dá tranquilidade ao presidente para poder não deixar débitos, né, salários. Então isso, seja Breno, seja Ilcinho, seja qualquer menino formado aqui na base, gera recurso, que gera infraestrutura, que gera recurso. Estou aprovando no Ministério do Esporte, pela lei de incentivos, 3 projetos para Cotia, que é o fechamento desse negócio. E aí aquilo está realizado, porque nós queremos transformar aquilo numa universidade livre do esporte. É um exemplo que São Paulo dá aos seus chamados co-irmãos, que também possam crescer conosco, porque se nós crescermos sozinhos, nada adiantará. Eu acho que é copiar quem está organizado. Não é errado você copiar, né? Principalmente se você quer crescer. Olhe para cima, se alguém está lá em cima, copie para exatamente chegar na mesma situação. A minha meta é daqui a 2 anos, fora a temporada de 2008, 2009, 2010, não comprar, fora a exceção sempre existirá, não comprar mais jogador. O São Paulo é tricampeão mundial de futebol! Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és
és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro.